Escreva em notação científica. Então aqui na letra A nós temos 314,58 vezes 10 elevado à 20ª potência. Talvez você esteja se perguntando, professor, mas isso já não está em notação científica? Né? De certa forma sim. Né? O que a gente precisa observar? Notação científica, né, geralmente representamos, e na maioria das vezes é representado desta forma, né, todo número, qualquer número x, né, pensa em qualquer número, ele pode ser escrito em notação científica, tá? Do tipo A vezes 10 elevado na n, tá bem? E esse A, né, perceba que esse A, eu me remeto à parte inteira, tá, dessa mantiça aqui, tá bem? Então perceba que esse A, né, se remete, né, observe o que eu estou dizendo, se remete à parte inteira, né, deste número aqui. Então 314, né, é o nosso A, tá bom? Então perceba que aqui é um A, vírgula, né, uma série de números que depende, né, do exercício. Só que esse A, né, em notação científica, ele tem que variar entre 0 e 10, tá? Ou seja, nós sempre temos que deixar aqui na parte inteira, né, um número de um único algarismo, tá bom? Ou seja, nós temos que transformar isso daqui em 3,1458, tá? Só que para isso a gente precisa deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, tá bem? Só que fazendo isso a gente altera, né, o expoente, né, dessa base 10 aqui, tá bem? E é isso que a gente vai trabalhar. Então a nossa notação científica, ela sempre tem que aparecer na parte inteira da mantiça um número de um único algarismo, tá bem? Então nesse caso tem que ser 3,1458. Bom, o que acontece quando a gente desloca, né, para a esquerda esta vírgula, tá bom? Isso é muito interessante, tá? O que acontece? A gente vai acrescentar uma unidade nesse expoente. Por quê? Se eu colocar aqui 31,458 vezes 10 na 20. Se eu só deixar isso daqui, né, perceba que esse número não é o mesmo do de cima, tá? Por que que não é? Porque perceba, né, que nós temos aqui 10 elevado na 20, só que, né, a nossa mantice aqui é diferente. Aqui é 314, aqui é 31, tá? Perceba que existe uma diferença aí, né, de uma base 10, de uma multiplicação por 10, tá bom? Então perceba, para eu passar, tá? Para eu passar dessa representação para cá, eu tenho que multiplicar por 10. Tá? E perceba que por 10, nós temos aqui uma unidade no expoente. Tá bom? Porque se eu colocar aqui 21, tá? Se eu colocar aqui 21, eu não estou alterando, né, o número em questão. Tá? Então a cada casa que vai à direita, a gente vai adicionando uma unidade no expoente, tá? Outra forma de verificar isso é da seguinte forma, tá? Aqui nós podemos representar 10 elevado na 20 vezes 10. Não, certo? O que acontece se eu multiplicar esse número aqui por 10? Né? Multiplicar por 10, ele vem uma casa à direita. Tá? Se eu multipliquei por 10, veio uma casa à direita. Daí ficou 314,58 10 na 20. Então perceba que perceba que ficou o mesmo número do de cima. Tá bem? Então quando a gente passa uma casa à esquerda, a gente acrescenta uma unidade no expoente. Tá bem? Então agora isolando, né, deixando só o nosso 3 como inteiro, nós vamos ter 3,1458 vezes 10 na 22. Tá bem? Né? Dessa mesma forma a gente pode pensar 3,1458 vezes, por exemplo, 100,
Tá? Por que 100? Porque 100 é o nosso 10 ao quadrado. Tá bom? Vezes 10 elevado na 20ª potência, porque eu tirei 2 unidades aqui quando eu multipliquei por 100. Isso daqui multiplicado por 100 desloca 2 casas à direita, então fica 3,1458 vezes 10 na 20. Tá bom? Só para mostrar para vocês, né, por que a gente tem que acrescentar 2 casas, porque a nossa vírgula, por mais que ela tenha ido para a esquerda, mas ela vai subir aqui unidades que quando multiplicado ela volta para a direita. Tá bem? Então por isso que a gente tem que sempre acrescentar um expoente a cada algarismo que vai para a esquerda. Tá bem? Então só uma explicação aí rápida sobre notação científica. Bom, então aqui está a resposta da letra A. Tá bom? 3,1458 vezes 10 na 22. Tá bem? Letra B, nós temos o mesmo número, né? 314,58 vezes 10 na menos 13. Mesma coisa, né? Conta duas, aqui nós vamos pular 2 casas. Então a gente vai somar 2 unidades aqui. Então vai ficar 3,1458 vezes 10 na menos 11, né? Porque menos 13 mais 2, que foi o número de casas que a gente pulou, que a gente trocou, né? Resulta em menos 13, tá bem? Letra C, nós temos 0,003 1458 vezes 10 na 20, tá bem? Agora a gente vai fazer o seguinte, agora fica mais simples de entender, tá bem? Bom, se eu, por exemplo, pegar aqui e tirar uma unidade desse 20 aqui, né, deixar 19, só que eu vou multiplicar por um 10 aqui, né? Perceba que o 10 tem uma unidade, né, 19 mais 1 dá 20, então a gente não alterou aquele valor inicial. Só que se eu pegar esse 10 e multiplicar por essa mantiça aqui, o que acontece quando a gente multiplica por 10? Essa vírgula passa para cá. Tá bem? Então a gente pode tirar esse 10 daqui. Então ficou 10 na 19. Né? Mas perceba que a gente não pode deixar o 0 aqui. Tem que deixar um algarismo, né, entre 0 e 10. Não pode ser 0 e nem o 10. Tem que estar entre esse valor. Tá bom? Então quando a gente pula uma casa para cá, esse 0 também sai, né? Um 0 à esquerda. Tá bem? Bom, só que eu tenho que chegar até o 3. Então eu vou pular mais uma casa. Ou seja, eu multipliquei mais uma vez por 10. Então eu tenho que tirar um 10 daqui. Então aqui vai para 8. Apaga esse 0 aqui. Vou pular mais uma casa. Então eu tenho que tirar um 10 daqui. Então fica 7. Vou pular mais uma casa para chegar no meu 3. Aí esse 0 aqui pode sair, né? 003 é a mesma coisa que 3. Só que aqui eu tenho que tirar mais um 10 novamente. Tá bem? Então a letra C resulta em 3,1458 vezes 10 na 16. Tá bem? Letra D, nós temos 0,0031 485 vezes 10 na menos 12. Tá bem? Bom, vamos lá novamente. A gente tem que passar essas casas para a direita, né? A gente viu o seguinte, que comparado com o anterior, né, quando a casa ia para a esquerda, a gente somava uma unidade. Aqui a gente tinha, né, a potência de 20, andou 4 casas à direita e subtraiu 4. Né? Então aqui vai ser o mesmo raciocínio. Né? A gente tem que andar a quantidade de casas, tá? Subtraindo então do nosso expoente. Como aqui a gente vai andar 3 casas, porque a gente tem que chegar no 3, a gente vai subtrair de menos 12, 3. Tá? Então, menos 12 menos 3.
Então nós vamos ter 3,1485 vezes 10 na menos 12 menos 3 casas que a gente avançou, tá bom? Então fica 3,1485 vezes 10 na menos 15. Com isso, então, finalizamos este exercício. Aqui está a letra D, aqui está a letra C, letra B e a letra A.